Estamos de volta com o Espaço Livre e agora vamos falar de saúde e de um tema que pouco se discute e é mais comum do que se imagina, o déficit de atenção. Para conversar com a gente, eu recebo a psicóloga Cacilda Amorim. Ela integra a equipe do Instituto Paulista de Déficit de Atenção. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Espaço Livre e à TV Câmara São Paulo. Doutora, a OMS já divulgou que cerca de 5% da população possui algum tipo de transtorno de déficit de atenção. Do ponto de vista clínico, o que caracteriza esse transtorno? Ok, são duas ótimas perguntas. Eu vou começar por aquilo que caracteriza o transtorno. É um conjunto de 3 queixas principais. A primeira delas é uma dificuldade de manter o foco, uma dificuldade de sustentar o esforço da atenção, de permanecer em atividades, realizar tarefas até o final. Segundo, uma dificuldade do controle da agitação, que em crianças é mais comum a agitação motora e em adultos se manifesta como agitação mental. E em terceiro lugar, o controle da impulsividade. Agora, diante deste conjunto de sintomas, nós realmente observamos uma grande quantidade de pessoas com esse tipo de queixa. Se nós superaria os 5% do índice da OMS, o levantamento? Eu acredito que sim. Eu acho até, se nós fizéssemos uma pesquisa informal, dentre os nossos colegas, os nossos colaboradores, os nossos amigos, a nossa família, nós vamos verificar que principalmente a queixa de distração, de dificuldade de manter o foco, de conseguir fazer atividades que são mais cansativas ou mais chatas, que realmente é uma queixa muito pervasiva. E isso torna extremamente importante que a gente consiga fazer uma distinção, uma diferenciação daquilo que é de fato um transtorno ou de uma outra coisa que realmente nós podemos entender como uma falta de atenção crônica, uma dificuldade crônica que nós estamos encontrando de um modo geral na nossa vida. Mas qual é o limite entre a distração crônica e o transtorno? Isso, exatamente. Como identificar? Qual é o limite? Isso, essa é uma pergunta bastante importante. Então, em primeiro lugar, só para a gente deixar claro, o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção é um diagnóstico bastante difícil de se fazer, é um diagnóstico tecnicamente muito complexo, porque ele não dispõe de recursos clínicos, de recursos em termos de exames, como muitas pessoas gostariam, né, para se sentir inclusive mais seguras, por exemplo, de um exame de imagem ou de um exame de sangue, que pudesse efetivamente comprovar e dizer sim ou não com toda a clareza se alguém é portador. O diagnóstico é subjetivo? O diagnóstico ele é sim subjetivo porque ele envolve um julgamento clínico por parte do especialista que está, então, envolvido aí com essa investigação, mas ele também é subjetivo porque ele é essencialmente baseado em autorrelato. Essencialmente, ele é baseado no quê? No que os professores dizem sobre uma criança, na opinião dos pais sobre os seus filhos e, principalmente, na opinião que um adulto tem a seu próprio respeito, e muitas vezes da maneira como ele viu a sua história e como ele vê o seu passado, e logicamente é uma coisa que nós só fazemos sob a perspectiva do presente. Então, todas essas coisas acabam colocando uma dificuldade maior, um desafio maior para quem está na posição de fazer o diagnóstico. Pois bem, e os critérios, então, definidores para isso seriam, em primeiro lugar, que a pessoa apresente sintomas, óbvio, né, que são correlacionados a esse problema. Segundo, que estes sintomas já existam desde a infância, porque, como temos ressaltado por diversas vezes, déficit de atenção nunca é um problema que se inicia na idade adulta. Se alguém teve um histórico onde, ao longo dos anos, não apresentou prejuízos significativos, e a questão prejuízos significativos compõe o terceiro item necessário para diagnóstico diferencial. Se não apresentou prejuízos significativos ao longo da sua história de vida e, de repente, esses problemas se mostram, por mais
importantes e por mais sérios que sejam, muito provavelmente não se trata de déficit de atenção. E o quarto item, muitas vezes esquecido, déficit de atenção, ele é um diagnóstico de exclusão, porque há diversos outros transtornos que têm sintomas similares. Então, se você tiver um quadro como um todo, visto sob uma perspectiva global, que é mais compatível, mais condizente, pode ser melhor explicado por um outro tipo de transtorno, por exemplo, um transtorno de aprendizagem em crianças, como por exemplo, há muita confusão entre déficit de atenção e dislexia. Muito comum. Além do fato de ambos poderem acontecer ao mesmo tempo. Da mesma forma, ocorrem adultos com transtorno de ansiedade, com transtorno depressivo, com estado de sobrecarga de trabalho, que é caracterizado como síndrome de burnout. Então, sob essa perspectiva, o ônus da dificuldade de se ter um bom processo diagnóstico, ao lado, inclusive, de algumas práticas que nós sabemos de diagnósticos rápidos e pouco criteriosos, acabam gerando uma certa dificuldade em como corretamente se posicionar. Perfeito. Agora, a criança ou o jovem com o transtorno, ele pode ter um rendimento satisfatório na escola ou isso depende do grau do transtorno ou do tratamento? Eu diria que são as três coisas combinadas. Em primeiro lugar, alguém com déficit de atenção pode sim ter um bom rendimento numa escola que seja pouco exigente. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto o transtorno, ele não existe apenas sim ou não, ele existe em graus. E na medida em que você pode ter uma ocorrência mais ou menos grave, os prejuízos também serão mais ou menos graves. E falando do tratamento, a medicalização é a saída indicada? Porque há quem defenda os tratamentos alternativos. Aham. Qual é a sua avaliação, doutora? Eu diria o seguinte, eu acho que existe uma postura que parece briga de time de futebol a esse respeito. São duas posturas muito radicais que pouco se conversam, ambas têm razões em aspectos muito diferentes. A minha opinião em primeiro lugar, a medicalização não é necessária nem obrigatória para todos os casos. Eu acho que se essa ideia acaba sendo muito fortalecida e muito defendida, você deixa de lado, sim, um contingente muito grande de pessoas que elas poderiam ter alívio, que elas poderiam ter ganhos suficientes por alternativas que fossem menos agressivas e menos invasivas. E principalmente por alternativas que realmente se configurem como sustentáveis no longo prazo. A grande questão da opção pelo tratamento medicamentoso é que se trata de uma intervenção exclusivamente sintomática. Ela não é uma intervenção que produza um efeito sustentado de longo prazo para um transtorno que nós sabemos que ele acompanha a pessoa pelo resto da vida. Eu tenho dado como um exemplo bastante importante, acho que ajuda a esclarecer muito quem está assistindo, que é a questão da obesidade. A obesidade é um problema, sim, ela tem interferências orgânicas, mas é algo que você não poderia e não deveria abordar exclusivamente sob uma perspectiva de uso de inibidores de apetite, por exemplo. Da mesma forma como a obesidade, a medicação pode trazer um ganho. Entretanto, se você não tiver uma mudança de estilo de vida, se você não tiver, no caso do déficit de atenção, possibilidade de construir estrutura ao seu redor, de construir novos hábitos, de construir organização, dificilmente você vai conseguir uma qualidade de vida que as pessoas, logicamente, precisam e que elas estão buscando. Então, não existe o tratamento ideal. Cada pessoa tem um grau de transtorno. Exatamente. E o diagnóstico médico exatamente. Vai dizer se ele deve usar um tratamento alternativo exatamente. ou a medicalização exatamente. é a saída. Agora, doutora, é verdade que as pessoas podem desenvolver algumas habilidades especiais? Quem tem o transtorno pode desenvolver algumas habilidades? Há quem diga que quem tem o TDAH, de vez em quando, ele se dá muito bem em algumas áreas, por exemplo, na área de humanas e na área dos esportes. É verdade? Dá para fazer essa correlação ou não necessariamente? Eu diria que, de um modo geral,
as pessoas com TDAH, elas têm uma propensão maior a pensar fora da caixa. É justamente porque não existe aquela característica do foco, né, muito intenso e muito fechado numa certa ideia. A capacidade de criar é maior, a capacidade de lidar com situações inusitadas, a flexibilidade diante de novos desafios e também a condição de trabalhar sob pressão. Você sabe que muitas dessas pessoas até preferem trabalhar e produzem mais sob a exigência ali de uma deadline, assim, de um limite muito forte. Perfeito. Agora, nosso tempo está praticamente se encerrando, mas ainda dá tempo da sua mensagem final. O que falta para melhorar as condições de diagnóstico e também de tratamento? Falar mais sobre o tema, mais políticas públicas? Pois bem, eu acho que sim, acho que é muito importante falar mais sobre o tema, falar mais sobre a dificuldade do processo diagnóstico, insistir com as pessoas que, caso você tenha uma identificação com estes sintomas, procure um especialista, porém evite induzir neste especialista uma opinião que você já traga, ou seja, evite o autodiagnóstico, porque na pior das hipóteses pode retardar e muito o seu processo. E eu acredito que, claro, políticas públicas, elas são necessárias principalmente como suporte para as crianças que têm uma necessidade de apoio diferenciado nas escolas, para que essas crianças não sejam punidas e deixem de desenvolver aquilo que elas têm de potencial. Perfeito. Importante entrevista com a psicóloga Cacilda Amorim. Doutora, quem quiser bater um papo contigo, enviar uma mensagem ou mesmo saber mais sobre o transtorno, tem um site para deixar com a gente? Isso, tem sim. O site é www.dda-deficitdatencao.com.br. Estarei à disposição. Muito obrigado pela participação e volte mais vezes à TV Câmara São Paulo e ao Espaço Livre. Obrigada, até logo. Bem, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com uma nova entrevista. São apenas 3 minutos. Até já!